Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos aqui, mais uma quarta-feira, mais um meio de semana que chegou. Nós aqui com o nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. E hoje o Evangelho traz para a gente, os nossos grãozinhos no caminho de hoje, os superiores e os inferiores, do capítulo 17, Sede Perfeitos. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem, assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo, até o soberano sobre o seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e às faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção, ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, pequena ou grande. Qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se o obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado e não são menos sagrados. Se esse último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que sem dúvida mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela se resignar como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar, cedo ou tarde. François, Nicolas e Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Bom, pessoal, esses espíritos que trouxeram essa mensagem para Allan Kardec nos lembram que nós todos aqui somos iguais perante Deus. Se alguns têm um cargo
né, de comando, estão numa posição de comando, são superiores a alguns, a outros, né, eles serão chamados à responsabilidade sobre as atitudes daqueles comandados por eles. Eles têm uma responsabilidade muito grande recebendo essa oportunidade de comandarem, né, de serem líderes, de serem chefes. Eles têm uma responsabilidade muito grande sobre isso, porque eles vão prestar contas, não é para os chefes das suas empresas, né? Será para o Pai, que o Pai é que lhes deu essa oportunidade de comando, né? Porque muitas vezes, em uma das vidas passadas, esse irmão, ele foi comandado, né? Foi comandado, e ele foi comandado, não minto, foi comandante, foi diretor, teve algum cargo, né, que se sobressaía sobre outras pessoas, né, seus subordinados, e não soube utilizar dessa oportunidade para o seu crescimento, para a sua evolução, e nem para fazer a caridade, né, e nem para isso, para procurar ajudar aqueles que estavam subordinados a ele. Então, se nós temos pessoas subordinadas a nós aqui na Terra, se nós temos um cargo de chefia, de direção, né, de líder, nós temos uma obrigação muito grande para com essas pessoas que a gente está liderando, está comandando, né? Porque para o crescimento delas, para o sucesso delas, nós também temos que contribuir com a nossa parte, orientando, né, puxando a orelha quando for preciso puxar, certo? Mas fazendo tudo com respeito, com amor no coração e com muita gratidão ao Pai por ter nos dado essa oportunidade de comando. Por quê? Se nós temos a oportunidade recebida agora, a nossa missão é cumpri-la. Essa responsabilidade é uma cobrança que vai ser feita da gente se a gente não utilizar bem, né, desse instrumento que o Pai está dando para a gente poder trabalhar no amor e na caridade. Se a gente leva àqueles que estão subordinados a nós, né, uma oportunidade de melhorar pelo trabalho, né, que nós possamos fazer essa oportunidade ficar melhor a cada dia. Porque o trabalhador que recebe o seu pagamento fazendo alguma coisa que gosta, é muito mais prazeroso para ele trabalhar. Então, se a gente quer um comandado, né, um subordinado feliz, vamos deixar ele fazer o que ele gosta de fazer. Vamos orientá-lo, né, para que ele execute aquela função da melhor maneira, né, para que ele possa se sentir feliz fazendo o que faz. E com isso, pessoal, vai render mais e vamos ter mais oportunidade de colocar mais gente para trabalhar, ou vamos poder melhorar as condições daqueles que já estão conosco no trabalho. Isso é caridade também. A gente usar da nossa fortuna, do nosso poder de comando, né, para ajudar as pessoas que estão abaixo de nós, momentaneamente, né, para a gente poder ajudá-las, isso é caridade. Então vamos saber usar, né, esse instrumento que o Pai deu para a gente, que pode se tornar um instrumento de provas e expiações, né? Em vez de ser um instrumento somente para o nosso crescimento, ele vai ser uma prova para a gente. Mas tudo é crescimento. Eu estou falando uma coisa, eu falei errado. Tudo é crescimento para nós, né? É um aprendizado diário, um aprendizado constante. Mesmo as nossas provas em que nós falimos. Porque na próxima nós já vamos saber que nós não podemos falir mais, né? Porque nós já erramos aqui desse jeito, nós não temos o direito de errar novamente, né? Onde nós erramos agora. Então vamos agradecer ao Pai a oportunidade que Ele nos dá da liderança, do comando, da direção, e vamos saber utilizar muito bem isso tudo
para o nosso bem e para o bem dos nossos subordinados. Tá bom? É isso que ele quer. É isso que ele quer. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 7 ainda, retorno à vida corporal, simpatias e antipatias terrestres, a questão 387. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente, sem que tenham se conhecido como homens. Então, pessoal, isso é atração energética, é a atração das vibrações. Os espíritos se encontram, se procuram, né, pelos seus iguais, eles vão procurar pelos seus iguais, energeticamente falando, vibracionalmente falando. Então, o conhecimento que aqui fala, né, a simpatia que um espírito tem pelo outro não é por um conhecimento anterior. Pode ser também, mas é pela energia que eles emanam, né? Positivo atrai positivo. Tá bom? É isso. Vibrações mais altas, mais baixas, se encontram os espíritos simpáticos. Tá bom? Desejo a todos uma ótima quarta-feira, com muita paz, muita luz, muito trabalho, muita saúde, prosperidade e alegria. Vamos lá, né, pessoal? Mais uma quarta. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Ele quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.